Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui na coletiva do Crespo, ele falando após essa vitória importante do São Paulo. O São Paulo vence o Vasco lá em São Januário, conquista 3 pontos e está ali vivo na briga por uma vaga direta para a Libertadores, a temporada de 2026. Vamos ver aqui o que o Crespo falou dessa vitória, falando também da sequência dos próximos jogos. O próximo adversário é o Flamengo. Créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Falo porque tem muita reclamação aqui da torcida com relação ao Diniz hoje. Mas como o Hernan Crespo se apresentou e ele ganhou o jogo, ele tem prioridade. Vamos lá. Muito difícil falar porque parece que aquilo que a gente vai dizer era a fórmula mágica de voltar a ganhar. Acho que era um momento de acreditar, estar concentrados, acreditar e confiar nos jogadores. Hoje a gente enfrentou um time muito difícil, com um grande treinador como Fernando Diniz. Eu gosto muito ver jogar o time dele, e é muito difícil jogar contra. E estava num período positivo, e a gente jogou com muita personalidade. A gente jogou em um campo difícil, porque São Paulo demostrou muitas vezes que está cómodo jogando com a bola. E também a gente tinha que aprender a sofrer. A gente sofreu muito, correu muito, acreditou, tentou de fazer gols. Claramente eles tiveram oportunidades, São Paulo também, mas acho que o espírito do grupo, de saber sofrer, de entender o que o jogo precisava fazer, que era correr, lutar e brigar e tentar jogar bola. Então, porque o único jeito que eu entendi que poderia marcar o caminho para a vitória. Boa noite, Crespo. Aqui? Ok. Fábio Torres, JJ TV, Esportes. Crespo, jogo muito difícil, historicamente é sempre difícil jogar aqui em São Januário contra o Vasco, né? Poucas vezes o São Paulo consegue vencer. Hoje eu vi um São Paulo jogando numa marcação média, né, tentando sair em transição. Essa estratégia você adotou para esta partida devido às características do Vasco, e como fazer para emplacar uma sequência de vitórias, né? São Paulo vinha de 3 derrotas, agora vem de 2 vitórias, tem um jogo na quarta-feira, emplacar uma sequência de vitórias para que o São Paulo, de fato, entre na briga aí pelo G6 e retorne à Libertadores. A gente sabe que não todos os jogos são iguais. Não é igual chegar em casa que fora de casa, depende do adversário também. Sabe perfeitamente que jogar fora de casa não é nunca fácil, ainda mais contra um time que joga muito bem com a bola, te coloca em dificuldade todo o tempo, então que tem uma rotação constante, então a gente precisava muita comunicação, vontade de correr e brigar. E o São Paulo, nesse momento, quando joga, neste caso, não sempre pode afrontar todos os jogos igual. São Paulo, quando tem que ser protagonista, vai ser protagonista e joga e cria e joga no campo adversário. Mas muitas vezes o adversário joga também, e joga bem neste caso. Então, precisava um bloco meio, tentar de jogar aí, tentar de atacar e tentar fazer mais. Tivemos ocasiões para fazer gol. Impossível pensar que não vai sofrer. Sofreu. A gente sabia sofrer. Esto es importante. Saber sufrir es importante. Buenas noches, Hernán. Por acá, José Fernández para el Diario AS.
Primero que todo, felicitaciones por la victoria, por los 3 puntos. Y quería preguntarte por Gonzalo Tapia. 2 preguntas acerca de él. Primero, ¿cómo evaluó su partido de hoy? Considero que los primeros 45 minutos tácticamente fue impecable. Y quería preguntarte además, por una cuestión más general, ¿cómo lo has visto en estos meses de trabajo? Ya no lleva un par de semanas, lleva varios meses, lleva varios minutos. Esas 2 preguntas sobre el atacante chileno. Yo estoy muy contento con Gonza, muy contento. Porque llegó a un club grande como San Pablo, venía de otro club grande como River, pero llegó con mucha humildad, con ganas de trabajar y entender que necesitaba hacer un cambio de alguna manera. Lógicamente aquí encontró confianza en los compañeros, en el cuerpo técnico y él está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces le toca jugar, a veces entrar, a veces esperar, y ese es el tipo de jugador que por lo menos esta comisión técnica quiere, que acepta estar afuera, que acepta jugar y cuando juega marca la diferencia. Yo creo que hoy el espíritu de él nos ayudó, el espíritu guerrero que tiene de ir a luchar y pelear y jugar, tuvo una buena ocasión. Después, claramente también uno tiene que pensar que necesitábamos un poquito más de energía adelante, por eso los cambios, no porque lo merezca. Merecía seguir jugando, pero también hay que entender que tenemos una secuencia de partidos y necesitamos un poquito también dividir un poco la energía. Yo estoy muy contento con Gonzalo. Boa noite, Crespo. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Parabéns pela vitória. Qual foi a sua estratégia para segurar ou parar o Ryan, atacante do Vasco, hoje? É difícil, é muito difícil. Não, jogar contra o Vasco tem gente que joga muita bola, tem gente que tem jogadores que são muito rápidos. Então, teníamos que fazer um trabalho defensivo impecável, perfeito. A gente fez. Crespo, aqui no fundo, parabéns pela vitória. O São Paulo joga agora na Vila Belmiro. Eu queria entender se exige um processo de adaptação ao novo gramado e como que você está vendo esse confronto. Se espera que, de repente, a torcida do São Paulo transforme a Vila no alçapão, como faz a torcida do Santos? Vamos a ver. Não sei. Aqui, você sabe que adaptação é a palavra perfeita para São Paulo. Você tem que adaptar a todas as coisas que acontecem. Então, vamos a ver como a gente vai enfrentar esse jogo, mas faltam 3 dias. Agora vamos festejar um pouco, que ganhar aqui não é fácil. Encerramos com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Muito bem, terminando a coletiva com o Crespo, é isso, né? Tem que se adaptar agora ao gramado, Vila Belmiro e tal, outro estádio. Ele quer desfrutar um pouco da vitória, que não é fácil. Daqui a pouco amanhã ele pensa no próximo jogo, né? É isso aí, aproveitar esse momento aí do São Paulo. Agora, só para a gente fechar aqui esse confronto, tem o outro lado da moeda aí, tem o Vasco. Tem muita gente, mas como tem gente aqui reclamando hoje do que o Diniz fez, informação, fato, ó. Não tem mais jogo no Morumbi, senhor. Exato. Não tem mais. O campeonato vai termina... ter o Oasis e tal. Dia de novembro. Eu falei que o São Paulo não joga mais em casa. Muito possivelmente vai jogar na Vila também. Deve ser isso. Deve mandar tudo lá na Vila. Campeonato primeiro final de semana de dezembro, como estava programado. E ó, já tiraram a grama. Parte foi para o CT, parte foi para Cotia. Então já está sendo. E acabou, amigo. Não tem mais Morumbi. A despedida foi contra o Bahia. Então, olha assim, aproveitaram justamente para fazer a troca. Exatamente. Exatamente. Então, não tem mais Morumbi. E guardaram a grama para não ter guardaram a grama. Aí o torcedor do São Paulo torce para o São Paulo se sentir em casa na Vila Belmiro, né? E a gente exalta maioria tanto, da torcida vai ser do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Só que é um estádio muito menor. São Paulo, um estádio para 50, 60 mil pessoas. É um estádio ali para 13. Eu acho que a questão nem é essa. É que assim, o Morumbi é a casa do São Paulo. São Paulo, exato. O São Paulo está acostumado a jogar. Eu nem acho que do ponto de vista da pressão, de repente, na Vila, a gente sabe que a Vila lotada, ainda que com muito menos torcida, ela tem um efeito, ela faz... Então, assim, a questão nem é essa. E acho que a torcida do São Paulo, até por ser um estádio menor e a torcida do São Paulo ter o tamanho que tem, provavelmente ela vai lotar. Acho que ainda mais depois dessa vitória. Porque nós estamos falando, cara, de uma vitória, de um momento agora para o São Paulo muito especial, né? Assim, se o São Paulo tivesse perdido o jogo de hoje,
eu acho que, ainda que o G8 possa garantir vaga na Libertadores, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, e com os concorrentes da Copa do Brasil no Brasileiro, mas acho que aí era uma coisa de desânimo e tal. Não é o caso. Você ganhou um confronto direto, fora de casa, você se aproxima do G7 e até do G6, você pode garantir o G8. Então, assim, é um momento de, acho que, não vou dizer empolgação, porque o momento do São Paulo não é que empolgue, mas de dar um ânimo, de dar uma confiança em busca de uma vaga em Libertadores, que a gente sabe que é importante. Imagina se isso está acontecendo no Allianz. Nessa reta final, você fala assim, Palmeiras está fora de casa. A gritaria. Que é outra coisa. Tanto que a estrutura fica montada atrás do gol, sobe, hoje palco. em dia, não, acaba o show no sábado à noite e domingo tem jogo. Teve show do Ganso no final de semana passada e teve uma estratégia, um esquema de guerra para sair mais de 500 pessoas, né, se eu não me engano, envolvidas para poder ter o jogo no dia seguinte. Isso porque o Abel reclamava de jogar em Barueri, né? Por isso que conseguiram agilizar isso para esse ano também. Olha, errado não estava. Fecha a calçada. Só para dizer, não é porque o fato da grama ser sintética que você não tem um desgaste e aquilo não prejudica. Claro. Porque ali é uma hiperutilização do gramado. Chega num momento que ele sofre. Até o sintético. Porque é o seguinte, a gente está pensando porrada, a gente está pensando no jogo e no show. Jeito. Mas se você quiser fazer um torneio da firma lá, você faz. Faz. Tem de tudo um pouco. Só pagando, você faz. Tem de tudo um pouco. Exatamente. É isso, torcedor do São Paulo aí, a coletiva do Crespo, ele falando após essa vitória muito importante do São Paulo contra o Vasco. O time estava precisando, né, de uma vitória desse tamanho, jogando contra um adversário que vinha numa ótima fase, né? O Vasco vinha numa sequência boa de resultados e o São Paulo foi lá dentro do São Januário, na casa do Vasco, e venceu, jogando bem, 2-0, 3 pontos muito importantes. E agora se preparar para a sequência dos próximos jogos, conforme o pessoal aí do Linha de Passe, né, falou, em relação ao Morumbi. O São Paulo não joga mais no Morumbi nessa temporada de 2025. Vai ter uma sequência de shows, depois o gramado vai passar ali, né, por um tratamento no gramado, e só vai jogar no Morumbi em 2026. Uma pena. O São Paulo agora no momento está brigando por uma vaga na Libertadores, não vai poder jogar na sua casa. Mas seguir aí a preparação, né? Jogar na Vila Belmiro e quem sabe, né, conquistar uma sequência boa aí de vitórias e garantir essa vaga direto para a Libertadores. Aqui as notas do GE, né, do público para os jogadores dessa partida de hoje. O Rafael, nota 7.7, fez boa defesa em chute de Robert Renan, né, fez boas defesas também ali no jogo, muito seguro. Bom goleiro, né? Baita goleiro. Alan Franco, 6.8. Uma atuação também muito boa, muito segura. Arboleda, que sofreu o pênalti que o Lucas Moura cobrou, né, e abriu o placar. Sabino, 7.5. Também teve uma boa atuação. O Sabino. O Mailton, 6.3. Não foi assim uma grande atuação do Mailton, mas fez um bom jogo também. Ferrarese, 6.2, que entrou ali no fim do jogo. Pablo Maia marcou ali e se doou bastante, né, pelo time, é um bom jogador também, né, o Pablo Maia. Bobadilha 7.1, a nota do Bobadilha. Alisson 6.4, entrou no jogo e manteve ali um bom nível também, né, no time. O Marcos Antônio 6.9, a atuação um pouco mais apagada hoje, mas é um bom jogador também. Luiz Gustavo, nota 7.9, fez um gol. E importante também esse gol do Luiz Gustavo, ele passou ali um bom tempo se tratando, não estava podendo jogar, fez um gol hoje, o gol do 2-0 ali, que ampliou o placar, e o São Paulo conquista esses 3 pontos, muito importante. A nota do Luiz Gustavo, 7.9, Lucas Moura, 7.5, ele que cobrou o pênalti, e Rigoni, 4.0, né, teve até a chance de marcar ali, mas acabou desperdiçando. Enzo Dias, 6.0, Tapia 5.5, Ferreira 6.5, ele que até fez uma boa jogada ali, né, e foi puxado, ficou pedindo ali o pênalti, mas o árbitro não marcou. E o Crespo, nota 6.5,
o time hoje conquistando esse resultado muito importante, que passa também pelo treinador, que hoje conseguiu armar ali um bom esquema para segurar o Vasco e conquistar essa vitória importante jogando fora de casa. Agora é se preparar para esse jogo contra o Flamengo, esse jogo que vai ser na Vila. Acredito que o torcedor vai lotar a Vila, né? Porque vem dessa vitória muito importante. A Vila Belmiro, o público é bem menor, né? A capacidade do que o Morumbi, mas o São Paulo, quem sabe, né, fazer aí mais um bom jogo e conquistar a vitória contra o Flamengo. Não vai ser um jogo fácil, mas chega com a confiança renovada após essa vitória contra o Vasco. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.